Olá, tudo bem? Vereadora Tânia Bueno. Estamos iniciando mais um espaço parlamentar e eu estou aqui com uma convidada especial, a Maiara Santos. A Maiara é vice-presidente do APA, Associação de Pais e Amigos Autistas. E a Maiara, ela veio, é nossa convidada aqui, ela veio falar um pouquinho sobre esse tema. E Maiara, deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi o mês de conscientização? Nesse mês de abril, não só no mês de abril, a gente trabalha o ano todo. Verdade. Né? A conscientização se intensifica mais no mês de abril, sim, né? Mas eu vou falar para você, Tânia, que esse ano foi o ano mais inusitado no sentido da conscientização, o mais difícil para as famílias. Porque foi o ano que a gente teve mais denúncias, foi o ano que a gente recebeu mais notícias difíceis. Se você procurar nas redes sociais, foi o ano que teve mais notícias difíceis sobre o autismo fora de escola, sobre bullying, sobre planos de saúde cortando atendimento. Anteontem, uma associação no Distrito Federal foi despejada, fechadas as portas. Então, assim, foi um mês que, ao invés de nós termos ações, termos situações voltadas para nos alegrarmos, falar assim, nossa caminhada está caminhando e as coisas estão acontecendo em favor do autismo, nós tivemos o inverso. Mas também tivemos coisas boas. Então, assim, a associação, desde o dia 6, que foi o sábado lá em Promissão, nós fizemos a caminhada. Então, todo fim de semana nós estamos em uma cidade, vamos encerrar sábado agora lá em Guarantã, que é a última caminhada. Então, nas cidades que a gente acompanha, a gente vai fazendo as caminhadas, fazendo as ações que cabe a nós ali em relação ao mês de abril, a gente acompanha. Sim. Então, todas as cidades acabaram se envolvendo dentro de uma situação, ou fez uma ação na escola, e a gente foi participar. Inclusive, eu estive também aqui em Lins, o Otacílio Santana me chamou, eu fui lá fazer uma palestra, porque eu tenho autistas da associação que estudam lá. Nós fomos lá fazer uma palestra para os alunos, falando sobre o autismo, sobre o bullying, valorizando a pessoa, a PCD, na verdade, não foquei só no autismo. Sim. E no dia 23, nós tivemos um projeto, que é um projeto da associação, que são as salas multissensoriais, que inclusive tem aqui em Lins, né, que nós conseguimos a verba. E aí foi inaugurada um espaço de acolhimento no Boulevard lá em Bauru. Então foi um projeto que nós acompanhamos, foi inaugurado agora dia 23, então ficou um espaço lindo. E aí as pessoas até me perguntam assim, mas por que uma sala dessa no shopping? Primeiro porque o shopping é um lugar de vários estímulos. Então é difícil uma família de autista estar nesses locais e muitas vezes o autista não desenvolver uma crise. E aí é muito ruim, né, se o autista desenvolver uma crise, ter uma crise ali, se desorganizar. E ali no meio de todo mundo ele chorar, quando a gente fala em criança, né, ele chorar, às vezes cair no chão, gritar, aquela família fica exposta, aquele autista fica exposto. E não tem um lugar para onde essa mãe corre. Então, a maioria das vezes ela vai embora, interrompe o passeio, ou senão ela fica ali Então, agora em Bauru, no Shopping Boulevard, foi inaugurada dia 23, uma sala linda de acolhimento. Que legal. Então, a criança entrou em crise, e não é só para criança, não é só para autista, é uma sala de acolhimento emocional. Uma pessoa que tem síndrome do pânico e ela percebe que ela está começando a entrar em crise, ela pode ir para essa sala e ficar ali, ter o seu momento de acolhimento e não ficar exposto. Esse é o maior sentido dessa sala, né? Elas ter um local para se regular e não ficar exposto. E a gente vê, Maiara, que o mundo, a sociedade, ela ainda não está preparada para receber os autistas. Teve uma mãe que me ligou, me mandou mensagem, e para ajudar ela em certo assunto, e aí ela começou a me falar algumas coisas, e ela falou, olha, Tânia, eu estava na cidade e a minha filha teve uma crise. E a vendedora olhou para mim e falou, nossa, aliás, olhou para outra e falou para outra e ela ouviu. Nossa, não dá educação para a filha dela? Então, assim, a questão do mês de abril, lógico, fomentar muito mais a informação, realmente tem que ser passada essa informação todos os dias, todas as horas, se possível, porque a informação, ela liberta, ela traz a gente o que? A pensar, poxa, isso é frescura ou a criança
tem alguma coisa, não é verdade? Porque Sim. assim, aconteceu comigo na minha loja sábado. Eu estava na minha loja e a mãe entrou com a filha e com uma criança. E a minha funcionária não sabia, na hora que deu certo lá, a roupa, tudo, a minha funcionária aumentou o rádio e ela não sabia. A criança... E eu já tinha falado mais ou menos para elas, olha, toma cuidado, é assim, 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 assado, levado a informação. Então, na hora que ela viu a criança colocando a mão aqui no ouvido, porque aumentou a música, e a criança começou a gritar, aí ela se tocou, mas a mãe não falou nada. Depois, lá na frente, a criança acabou tendo uma crise dentro da loja e a mãe falou comigo, olha, ele é autista, tá? Eu falei, fica calma, fica tranquila, eu entendo. Então, assim, se já é uma outra pessoa que não entende o que é isso, ela vai achar que é frescura. Então, realmente, tem que ser levada a informação, né, Mayara? Isso que você falou sobre vendedor de loja, quando a gente faz a caminhada, a gente sai distribuindo os panfletos. Um lado fala sobre o autismo, as características, e no outro fala sobre o cordão de girassol, que é algo que a associação já distribui há 3 anos gratuitamente, por conta disso. Então, assim, não é só essa mãe que passou por isso, eu passei por Acho isso que com a minha filha. passa, acho que todas. A minha irmã com a minha filha passou numa loja aqui em Lins. Porque o que acontece? A grande questão do autismo, ele não é uma deficiência visível. Então, ninguém vai olhar para um autista e falar assim, ah, tá, você é autista. É verdade. Então, não é uma deficiência visível. E quando a gente pensa em crianças, nós estamos vivendo num mundo difícil para as crianças em geral. Sim. Porque nós, os adultos, estamos estressados, cansados, então as crianças não podem brincar, não podem se movimentar, não podem se sujar. Mas também não pode ficar na tela, porque faz mal. Então, a gente tem que decidir o que a criança pode fazer. E aí, quando a gente olha para uma situação dessa, primeiro ponto que eu falo assim, para as mães também, até para tranquilizar elas. Sim. Quando é criança, eu falo, é autista? É autista, mas lembra que é criança também? E que existe uma maturação de cérebro, uma maturidade de cérebro. Ele é autista, ele vai alcançar uma maturidade de cérebro, junto aos tratamentos. Então, a gente também espera que as crianças tenham uma reação de adulto, que muitas vezes nem nós temos, né? E aí, quando a gente fala do autismo, já tem esse atraso no neurodesenvolvimento. Então, a reação que muitas vezes para uma criança pode ser que ela vire e fala, não gosto, para um autista, de fato vai ser uma crise, porque ele não sabe falar, olha, eu não gosto, abaixa. Sim. Então, isso é treinado. E isso eu estou falando de um autista que é oralizado. Agora, um autista que não é oralizado, que ele não fala, como que você vai saber que ele não está gostando daquilo ali? Meu Deus. Então, é a mesma coisa que fala assim, como que ele vai, se ele não tem, não é oralizado, se ele não tem um PEX, né, uma prancha para poder apontar que ele não está gostando, ou que ele está com fome, que ele está com dor, qual é o refúgio que ele tem? O choro. Verdade. A mesma coisa que um bebê. Então, a gente precisa analisar todas essas situações. Agora, o fato de informação para a sociedade, eu falo até do cordão de girassol, o pessoal fala, Mayara, você fomenta muito sobre isso. Sim, gosto e não gosto, porque na realidade é como se fosse um uniforme, né? Isso. Então, por que eu tenho que usar um cordão de girassol para que você me respeite? Tudo bem que poderia ser só pelo fato de, olha, eu tô com um cordão de girassol, porque se você perceber alguma coisa de diferente em mim, me ajuda. Sim. Mas não é só por isso. Porque eu tenho que colocar um cordão de girassol, porque se meu filho tiver alguma atitude que para a sociedade não é cabível, não é aceitável, ela vai falar, tá com cordão de girassol, traz uma pena, não é empatia, Sim. mas é uma pena. Então, Difícil. Nós vamos trazendo essas informações, claro que muita coisa já mudou, Sim. graças a Deus, mas a gente tem muito ainda que caminhar. Com certeza. Porque, infelizmente, é por isso que eu faço bastante palestras para os jovens, porque eu falo que a intolerância está ali. Né, travada dentro das pessoas, principalmente dos adultos. Então, a partir do momento que eu estou numa fila e aí alguma criança que chega que não tem nada visível, que eu olhei para ela e falo, não tem nenhuma questão motora, Sim. por que você está passando na minha frente? Só porque você não aguenta ouvir um som? Só porque você não aguenta esse barulho? Mas não é só porque não aguenta o barulho. Eles não entendem o que acontece com aquele barulho. E aí, pensando nos adultos, eu tenho autistas adultos, por isso que chama
Associação de Pais, Amigos e Autistas, porque tem autistas dentro da associação, adultos, e eles relatam para nós que eles não conseguem ir ao banco, eles não conseguem ir ao mercado, porque eles não conseguem esperar na fila. Então imagina um adulto, né, de 30 anos, que você vê ele fazendo as compras deles, mas na hora que chega na fila ele não consegue esperar. Vai trazendo uma ansiedade para ele. Aquela situação, muitas vezes ele não consegue se comunicar com a pessoa do caixa. Aí você vai falar, mas ele fala. Falar não é se comunicar. Sim. Então são várias situações. Pensa no mercado, tem o cheiro dos alimentos, tem o barulho das pessoas, o barulho do caixa o tempo inteiro apitando, que nós que não temos uma sensibilidade auditiva não prestamos atenção nisso. Verdade. Mas isso é perceptível para eles, o barulho de carrinho, aí bate, aí uma criança que chora porque queria alguma coisa e a mãe não deu. Então, assim, são muitos estímulos, que é uma sobrecarga. Eu falo que os autistas, a sensação que eu tenho vivendo com 2 e com os 300 que a gente tem na associação, eles estão sempre um copo cheio. E aí vem sempre, quando vem a crise, é uma gota. Então não é na verdade assim, ai, do nada, não, eles estão com um copo cheio. E quando vem a crise é aquela gota, que eles não suportavam mais aquela situação. E aí dali eles não conseguiram se controlar e tiveram esse comportamento, muitas vezes quando a criança vai chorar, vai gritar, que de fato é uma das características. O autismo tem dificuldades em comportamento. Sim. Né? Ele tem dificuldades de comportamento. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas, vou dar um exemplo, né? O Elon Musk, ele é autista. Sim. Nossa, um cara super rico, qual a dificuldade dele que ele teve como autista? Só ele vai poder dizer. E com certeza, se a gente buscar na socialização, na comunicação, não é porque ele é uma pessoa bem-sucedida financeiramente falando, que não houve uma dificuldade na vida dele. É verdade. Tem muita coisa para se falar. Então, assim, eu queria estar falando com você a respeito da mãe atípica. E eu fui numa palestra, a Maiara estava palestrando, e ela falou a respeito dos divórcios que estão tendo, porque marido e mulher não estão se entendendo, porque também não está compreendendo a criança. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Aí vai ficar um gostinho de quero mais. Mas a última pergunta, Maiara, que é a pergunta da questão da vida adulta. Mas olha, vamos lá. Uma pessoa pode passar a sua infância toda e só descobrir autismo na vida adulta? Sim, muitas. Em 2020, nós tivemos muitas pessoas que vieram a público descobrir o seu autismo na pandemia. Por que na pandemia? A rotina simplesmente em março, se eu não me engano, 17 de março de 2020, fecha tudo, acabou, ninguém sai de casa. Então, aquilo que a gente falou de rotina, um autista adulto estava acostumado a ir para a faculdade, ir trabalhar, e de repente, o que você vai fazer? Nada, você vai ficar dentro da sua casa. Não pode sair. Então, algumas pessoas que tinham subdiagnósticos, que é burnout, depressão, né? Tinha diagnóstico de transtorno de ansiedade, mas não tinha do autismo. E aí, com essa ruptura na rotina, começaram a ver que a mudança, as crises começaram a aumentar, foram atrás de médicos, e aí os médicos começaram a perceber, e aí a importância de médicos especializados, falaram, olha, além desse diagnóstico que você tem, que na realidade é uma comorbidade dentro do autismo, a sua raiz é que você é autista. Então, assim, teve muitos casos mesmo de pessoas adultas que receberam um diagnóstico na vida adulta. Que no caso, você tem dentro de casa. Teu esposo com quantos anos? 42 anos ele recebeu o diagnóstico. Na verdade, o dele foi um pouquinho depois da pandemia, foi depois do diagnóstico da minha filha. Sim. Então, a gente buscou o diagnóstico dela, eu já vi as características. E é algo muito comum dentro de um relacionamento, os pais falarem, não tem nada, porque eles saem para trabalhar, a mulher que acaba ficando com o filho, cuidando, percebendo mais. Então, sempre assim, a mulher é doida, ela tá vendo coisa onde não tem. Então, eles não assimilavam muito nem as características da Annalise, quem dirá a dele. Então, depois que nós fechamos o diagnóstico dele, então, algumas coisas que ela fazia, eu falava, tá vendo, você faz igual. E aí eu fui atrelando a ele, mostrando vídeos de outras pessoas, que aí a rede social ajudou muito. E aí ele um dia falou assim, então tá, então eu quero fazer teste para ver se eu sou. E
ele é autista. É uma pessoa autista com TDAH também, como comorbidade, e recebeu o diagnóstico aos 42 anos. Mas o primeiro diagnóstico dele foi aos 13, com síndrome do pânico, porque ele tinha perdido o pai. Então, o psiquiatra que atendeu ele atrelou aquela situação de comportamento que ele estava apresentando à perca do pai. E já era autismo. A gente vê vídeo dele com 7 anos, que a mãe dele filmava em aniversário, era nítido, hora do parabéns, ouvido tampado, as tias vinham no Natal, queria abraçar, ele não deixava. Assim, era um autista clássico, né? Mas era um autista que falava, Sim. não teve atraso de fala. Então, não é um autista que chama atenção. Sim. Então, passou despercebido e só aos 42 anos que ele veio ter o diagnóstico. Olha só, quanta informação, né? Mas a gente vai ter um próximo vídeo aqui, um próximo episódio, com certeza. Tem muita coisa a se falar. E eu gostaria, Maiara, que você falasse agora para quem tá nos ouvindo, nos assistindo. Deixa aí um depoimento, deixa aí alguma coisa que você queira falar aqui para a sociedade. Fique à vontade. Bom, aproveitando o mês de abril, o meu recado é para os pais que não têm um filho atípico, né? Um filho que tenha qualquer tipo de diagnóstico, seja ele de autismo, seja ele de uma deficiência motora. Meu recado é para você. Nós precisamos da sua ajuda. Infelizmente, o bullying está aí nas escolas, no meio dos nossos jovens, das nossas crianças. E não dá para a gente passar a responsabilidade só para os professores. Então, nós, como pais, precisamos informar os nossos filhos que todos nós somos diferentes, independente de diagnóstico. As pessoas são diferentes umas das outras e nós devemos respeitar. Então, por que eu tenho falado isso? O nosso maior medo como famílias de pessoas neurodivergentes, de pessoas autistas, é porque nós não sabemos o que esperar da sociedade. Não sabemos se o nosso filho vai para a escola e ele vai voltar bem, ou se ele vai ter apanhado de alguém lá, ou se ele vai ter sofrido de bullying. E o que nós queremos é que nossos filhos tenham o direito apenas de frequentar os lugares sem ser julgado por quem eles são. Eu não consigo mudar um autista, porque é quem ele é. O que eu consigo é ensiná-lo e fazer com que ele tenha uma melhora de vida para que ele viva melhor, não para que a sociedade aceite ele. Então, o meu pedido é para você, pai, que ensine o seu filho sobre a diferença, que ensine o seu filho a respeitar, que ensine o seu filho que quando ver alguém praticando a injustiça com uma outra criança, com uma outra pessoa, que ele seja assim o herói daquela criança, porque muitas vezes aquela criança não vai conseguir falar, muitas vezes aquela criança não vai conseguir pedir socorro, e que o seu filho seja o herói daquela criança. Porque nós tivemos uma notícia na semana passada do menino Carlos, que faleceu. Ele não era autista, mas isso não importa, isso não muda o peso dele ter perdido a vida dele por conta de bullying. Então isso é muito sério, né? E nós não queremos que nossos filhos sejam a próxima vítima, e nós precisamos da ajuda de vocês. Maiara, quero agradecer a tua presença aqui. É gostoso de te ouvir. Eu sei que a questão do autismo, de outras coisas, não é fácil de lidar. A gente vai falar ainda da mãe atípica, mas assim, a gente vê que você sabe o que você está falando. Então assim, quero agradecer a tua presença aqui, quero agradecer vocês que nos acompanham, e a gente vê que o que precisa é de conscientização, respeito e empatia. Até o próximo.